retornamos, né? E vamos buscar no recurso da prece o amparo dos amigos e benfeitores para mais um esforço de aprendizagem. Amado Mestre Jesus, é com esses pensamentos que aqui nos reunimos, Senhor, buscando no estudo do vosso Evangelho encontrar diretrizes mais seguras para o bom encaminhamento da nossa vida. Agradecemos a presença, o carinho e a assistência dos benfeitores espirituais que sabemos aqui comparecem, mas pedimos por aqueles que da realidade espiritual comparecem como nós, nos mesmos propósitos de também aprender. Que possamos daqui sair um pouco melhores do que quando chegamos, levando para a nossa experiência essas diretrizes mais seguras. Pedimos muito especialmente por aqueles que atravessam momentos mais difíceis e, por que não dizer, pela nossa grande terra, nesses momentos decisivos da grande transição. Que o nosso estudo, como sempre pedimos, possa transcorrer em clima de serenidade e de paz, enriquecendo os nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Vendo os rostinhos aqui, acho que já são, não tem muita gente nova, né? Nós estamos aqui aos domingos, né, fazendo um estudo sequenciado dessa obra Renovando Atitudes, que é do Francisco do Espírito Santo Neto, né? É uma obra ditada pelo Espírito Hamed, tá? Mas antes de declinar aqui o título da nossa lição de hoje, nós vamos fazer uma introduçãozinha, vamos dar uma voltinha para chegar no tema que nós precisamos. Vamos fazer um tour, como você está dizendo aí, né? E nós vamos recorrer, na verdade, a uma passagem que o próprio Hamed, na introdução do tema de hoje, vai trazer, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Opa! Está lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um recorte, né, que nós sabemos, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Tá? Então lá está colocado por Mateus, registro evangelista. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então essa é a passagem de Mateus. Na verdade, o Hamed vai pegar daqui para baixo, tá? Porque somente se amardes, mas nós pegamos lá da forma completa, como está no Evangelho do Espiritismo, que vai ajudar um pouquinho nas nossas reflexões. Tranquilo? Então, bom, de todo esse texto, nós vamos dar, apesar da importância de tudo ele, nós vamos dar uma ênfase, né, nessa frase final de Jesus, tá? Vocês vão ver ali que pode ter alguma variação que vai depender, né, da tradução bíblica. Se uma ou se outra, nós estamos preferindo essa. Então, a passagem de Mateus, no Evangelho de Almeida, né, na Bíblia de Almeida, ele termina dessa forma. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí é importante nós começarmos a refletir no convite que Jesus faz, né, na fala de Mateus, nos registros de Mateus. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É esse o nosso objetivo? Alcançar a perfeição como nosso Pai? É isso? Eu acho que por enquanto a gente ainda pensa só em evoluir um pouquinho, a gente ainda não está pensando em ser perfeito, ser de perfeitos, né? Uhum. Porque quão difícil é caminhar nesse processo de evolução, então pensar em perfeição é algo que talvez para muitos esteja bem distante. Bem distante, né? Na verdade, se nós pensarmos bem, aqui é uma questão até impossível. Se a gente pensar ali, né, como o vosso Pai que está nos céus, ou lá na passagem da outra tradução, como o Pai Celestial, fazendo uma proposta de nós alcançarmos a perfeição do próprio Criador, né? Não cabe. Não é verdade? Essa reflexão já foi feita, vale a gente pensar. Olha o que Kardec
registra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é intitulado Sede Perfeitos, né? Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, eis o nosso problema, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível, né? Esse pensamento a gente já trouxe certa feita, nós estamos repisando para a gente reforçar isso para nós, né? A gente sempre faz aquele exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente entender se nós pensarmos nas questões das medições do tempo, não é isso? Lá atrás existiam, por exemplo, as ampulhetas para medir o tempo, né? Virava, cai a areinha lá, está medindo o tempo. Depois vem, não necessariamente nessa sequência, mas o relógio de sol, né? De ponteiro fixo. Depois vem os outros relógios simples. Aí já vem, né? O ponteiro dos ponteiros móveis, aí marca minuto, segundo, milésimo de segundo, vem os cronômetros. Aí vem o eletrônico, vem... Então o que é que nós observamos? Né? Uma evolução constante dos relógios, não é isso? Mas a gente pode perguntar, algum dia o relógio vai ser o relojoeiro? Claro que não, né? Então essa relação nós podemos fazer de nós com o Criador. Nós vamos sempre estar evoluindo, por isso que para nós é difícil de entender, porque a espiritualidade fala que a evolução não cessa. Os espíritos mais perfeitos que sejam, estão sempre em evolução. E a gente fala assim, mas se eles estão sempre em evolução, como é que eles não vão chegar à perfeição divina? Para nós é difícil de entender, né? Pela nossa pequeneza ainda. Mas essa relação do relógio, acho que dá uma ideia interessante para a gente pensar, né? Uma ideia simbólica para a gente perceber. Tranquilo? A criatura consegue uma perfeição relativa ao contexto onde ela está, né? Mas o que conforta a gente é que a criatura nunca vai se igualar ao Criador. Nossa, Deus é Deus. O computador vai ser melhor que os seus meandros, né? Para mim chegar para poder criação. Mas quando coloca isso, nós temos que a cada vez mais melhorar. Igual o Sócrates fala, né? Eu sei que nada sei. O cara sabia de tudo, mas ele viu que alguém acima dele sabia mais que ele, né? Ele tinha compreensão exata, se referindo a Sócrates, né? De que o conhecimento que ele tinha, embora fosse amplo em relação a nós outros, era muito pequeno em relação à realidade que existe no universo. Ele tinha essa consciência. Estava muito acertado quando falou isso, né? E aí Kardec vai falar, né? Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido de perfeição relativa, né? O ser de perfeito, como perfeito é vosso Pai, devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade, né? Então já está dizendo, Jesus traz daquela forma, mas é preciso que a gente entenda, né, o ser de perfeito como perfeito é vosso Pai, na sua expressão relativa, ou seja, é a perfeição, vamos dizer, passível da gente conquistar enquanto humanidade, suscetível de ser conquistada, né? E em que consiste essa perfeição? Kardec continua perguntando, né, na mesma reflexão ali no capítulo 17, nós vamos repetir ali, ó. Em que consiste essa perfeição? E nós voltamos lá em Mateus, olha o que ele fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ele caminha mais. Mas fiquemos por aqui. Nisso consiste a perfeição, ou seja, em parte isso, né? Aí eu fico pensando, é fácil essa conquista? É desafiadora, né? Amar os inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, não é isso? Orar pelos que nos perseguem e caluniam, né? Então, nisso consiste a perfeição. Primeira barreira da porta estreita, né? A gente fala, que chega no muro lá, tem essa frase, não dou. Vou até aqui, né? Vou ver se eu dou uma olhadinha em cima do muro. Sede vós, pois perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então é importante que nós entendamos, né, essa expressão do convite ao ser de perfeitos, não como uma proposta imediata, né? É importante nós entendermos isso aqui,
Na verdade, nós já temos uma diretriz, né, para onde seguir. Estamos nesse quadradinho, cada um vai avaliar aonde nessa escada evolutiva, em que degrau ele se encontra. Bom, eu estou nesse, bom, já sei que a diretriz é aquela. Qual o próximo passo? É assim? É nesse sentido. Tá? Opa, tá pulando. É tão interessante a gente pensar, né? Que ele vai falar dessas questões todas, né? Do ser de perfeitos, e a gente às vezes fica querendo isso de forma muito rápida. Ele fala, mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. Né? Porque implica a prática de todas as outras virtudes. Bom, eu não sei vocês, mas eu fico bastante tranquilo em saber que eu não estou inserido ali. Né? Quer dizer, estou longe de conseguir a caridade na sua mais ampla acepção. Nós fazemos exercício nessa direção, não tenha dúvida. Todos nós estamos tentando ser melhores um pouco a cada dia. Não é? Mas dizer que nós elegemos ou já vivemos essa expressão de virtude na sua mais ampla acepção, acho um pouco presunçoso, porque implica a prática de todas as outras virtudes, não é? Vale a coisa pensar. Então, realmente, a frase de Jesus é um convite ao exercício sequenciado desse esforço de melhoria. Tranquilo? Está pulando rapidamente aqui. Tanto é verdade esse aspecto, né? Porque nesse capítulo 17, logo depois dessa primeira parte, já vem um outro item. O homem de bem. Alguém já leu? Leu ele na íntegra, porque ele é gigante. Não é isso? Aí começa falando lá qual que é o homem de bem, né? Quais características do homem de bem. Aí começa. Aqui é só um trechinho, tá? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Podia parar aqui, né? Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo que desejara lhe fizesse. Né? Então nós vamos lendo aqui em tom mais jocoso, né? Mas a gente começa a ler o homem de bem e dá um desânimozinho. Porque são tantos itens, né, que mostram a expressão do bem. Mas é bom a gente dar uma olhadinha para o retrovisor e perceber também o grau da nossa imperfeição. Isso não é negativo. Né? É bom a gente saber o tamanho que a gente tem. É importante isso. Tá? Nós temos um tamanho, porque já percorremos uma estrada. Mas é importante saber o tamanho que a gente tem. Uma vez essa parte do evangelho caiu no nosso culto, né? E lógico, com filho adolescente, né? Sempre vem as piadas, brincadeiras. E as meninas falaram com o Emerson, até a Thalita, que ela está muito longe, ela está mais pro homem de mal do que pro homem de bem, né? Porque quando você vai lendo, o negócio foi muito longo, e, não, amor, justiça, caridade, fazer todo o bem possível, você não desprezou nenhuma oportunidade de servir e tal, enfim, né? E aí a gente estava ponderando sobre isso. Que você não consiga fazer aquilo tudo ali, é certo que a gente está aqui nessa luta, né? Mas também o de mal, você também não está fazendo todo de mal que você já deve ter feito algum dia no seu passado. Não tenha dúvida, né? Tanto assim que estamos num relativo equilíbrio. Senão a gente estaria em condições muito tristes nesta encarnação. Se já viemos com a saúde, com o corpo físico favorável, com o raciocínio, que às vezes a gente não pensa, né, gente, eu tenho um cérebro que raciocina. Muitos não têm. Sim. Né? E aí, então é porque alguma coisa eu já fiz para conquistar um degrauzinho. Então a gente também não pode achar assim, gente, pelo amor de Deus, eu não faço nada daquilo ali, eu estou muito de mal. Eu estou muito ruim, né? Mas a gente não, lógico, a gente tende a querer nos abonar também, né? Sim. Mas é importante essa ponderação mesmo. Não. Será que eu já caminhei um pouquinho, porque hoje eu já nem desejo mais matar todos igual eu desejava, né? É que é falado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se nós pudéssemos olhar 100 anos para trás, nós veríamos o quanto caminhamos de lá para cá.
E se nós projetarmos 100 anos para frente, nós vamos saber que lá na frente vamos estar bem melhor do que estamos hoje. E elas brincam muito e falam, pai, nessa transição aí, eu não estou num terço não, viu, pai? Eu acho que eu fiquei nos 2 terços para trás. Não podemos pensar assim. Nós temos que fazer o melhor que a gente pode, né? E entregar na mão do Criador mesmo. Sim. Deixa as coisas Não caminharem. desanimar, né? Não é? Mas a gente trouxe essa questão do homem de bem, né? Ele falou lá do amar os inimigos, orar pelos que te perseguem, etc. Gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo está intitulado Os Caracteres da Perfeição. Então é da perfeição, é lá em cima. Tá? Por isso que a gente colocou. Importante a gente saber para onde a gente caminha. A espiritualidade não espera que a gente realize isso de hoje para amanhã, nem seria possível. Mas é uma Tá? meta. Oi? É uma meta. A meta está desenhada, é importante que esteja. Porque você pensa bem, a importância do Evangelho é nesse sentido. Né? A gente tem conversado sobre isso, aprendido sobre isso. Qual que é a proposta da mensagem do Cristo na Terra? Nós, antes dessas revelações, nós procurávamos ser felizes, mas fazendo as nossas experiências. Não é aqui. Através do mecanismo da dor. Nós só aprendemos as mais das vezes lá atrás pelo processo da dor. Ah, não é aqui. Às vezes quando acertava, acho que é aqui. Aí vem o Cristo e vem mostrar, olha, a gente pode crescer de uma forma muito mais suave. Tem desafio? Tem. A vida é feita de desafios, particularmente no mundo como o nosso. Mas existe um caminho muito mais simplificado. Eis a mensagem do Evangelho. Né? Então hoje nós temos parâmetros seguros por onde seguir, o que nós não tínhamos lá atrás. Agora é preciso entender que a gente vai conquistar isso paulatinamente. Né? Não perder isso de vista. Tá? Então não é para a gente desanimar com o homem de bem lá no Evangelho do Espiritismo, entender como meta, né? Como foi falado. Tranquilo? E aí vem logo também no capítulo 17 os bons espíritas. Tá? Está lá no item 4 do capítulo 17. Então nós estamos falando lá, né? Vamos dizer, dos convites de Jesus através do amar os inimigos. Vimos lá, em parte, né, o que caracteriza os homens de bem. E aí, Kardec registra, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, as características do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que o mesmo é que o outro. Tá? Se dizer cristão ou espírita é a mesma coisa. Paulo reforça isso numa das mensagens que traz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então é importante nós entendermos isso. Então, toda essa diretriz que nós recebemos, quando bem compreendida e acima de tudo bem sentida, nós vamos sendo conduzidos à condição daquele aperfeiçoamento, no rumo daquela perfeição. Né? Isso é importante a gente não perder de vista. Tá? Vai levar a essa perfeição. Bom, nós estamos falando de busca de perfeição, não é? Mas a gente também fica perguntando, o que é a perfeição? Ali falou, soma de todas as virtudes, não é isso? A excelência é uma série de dicionários a gente podia buscar aí, não é? Mas precisamos ter um cuidado muito grande, tá? Que existe uma diferença significativa entre perfeição versus perfeccionismo. Esse é o tema do Hamed hoje. Tá? Na nossa página nós vamos falar conversar um pouquinho sobre essa confusão que nós fazemos. Perfeição versus perfeccionismo. Quem é perfeccionista aqui levanta a mão. Não, estou brincando. É importante a gente brincar com isso, porque só mesmo a título de brincadeira, porque muitas vezes nós temos muito disso e não o reconhecemos. Não o reconhecemos. Tá? Começa por aquele cara que está ali na frente dando o estudo de hoje. Sou eu. Então, o que acontece? A gente ainda identifica muitas coisas nas características que são trazidas pelo Hamed. Não é? Ele vai começar o texto, nós vamos trazer o texto como um todo. Tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho acerca desse texto. Ele começa dizendo que as tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas
revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto, né? E aí a gente fica perguntando, mas que raízes que são essas? Onde estão essas raízes? Alguém tem uma ideia? As tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas. Que raízes poderiam ser essas? Quem ajuda? Eu penso no orgulho, eu acho. Nos nossos processos do orgulho, o perfeccionismo muitas vezes guarda relação direta com a questão do orgulho. Verdade. Mas A ela disse tudo, é o orgulho e vaidade, porque o perfeccionista, ele quer se mostrar, só ele sabe, só ele resolve essa situação. E muitas vezes ele não vai respeitar aquele que não tem a condição que ele tem. Aí já gera conflito. Então, quer dizer, você tem que buscar a perfeição, mas dentro do equilíbrio, saber respeitar a opinião do outro, a capacidade mental do outro, a inteligência do outro, e não você achar que só você que presta e os outros não têm serventia. E muitas vezes a gente perde esse limiar fácil. sim. Você trouxe com muita felicidade a origem do orgulho, porque o Hamed vai dizer que uma das grandes dificuldades nossas nesse sentido é não nos reconhecermos como espíritos falíveis, né? A gente não se admite ter falhas. E aí ele volta à questão das origens, porque ele vai dizer que muitas vezes esse comportamento que a gente tem de buscar sempre a excelência, não se permitir os erros, né? Ela pode ter raízes tanto em vidas passadas, como expressões da própria experiência. Ele vai citar, por exemplo, raízes da própria infância. Quando nós, às vezes, nas condições de pais, cobramos excessivamente dos filhos, né? E às vezes através de citações que são complexas, né? Ele vai dizer, por exemplo, né, nesse texto, que a gente conversa com a criança, não faz isso não, senão o papai não vai gostar mais de você, né? Então a criança cresce achando que qualquer erro ela vai deixar de ser amada, né? E embora esse lastro, né, ou essa origem está lá na infância, às vezes atravessamos os tempos e estamos tendo comportamentos como adultos que ainda tem lastro, né, ou ressentem daquelas crenças falsas que nós trouxemos lá de trás, né? Então é importante a gente começar a pensar nisso, até mesmo no processo educativo junto dos nossos menores, né? Ou irmos corrigindo para nós maiores mesmo. Falar, essa crença é equivocada, vamos rever, né? E se tem expressões que vêm dessa mesma experiência, muitas vezes da infância, outras origens tem sim em vidas que se foram. Se nós pensarmos bem, não no sentido de crítica, porque nós participamos disso, pelo menos nós aqui na frente, o processo das religiões, por exemplo, em alguns aspectos, foi muito taxativo nesse sentido, de uma cobrança muito arraigada. Se você não fizer isso, você vai para uma região assim, assado, né? Não vai ser salvo, vai... Não, e a gente ainda fez figuras, né, marcantes nesse sentido. Vai queimar lá no inferno, de cabeça para baixo, né? Inventamos uma série de crenças que não são reais, Então, trazemos isso às vezes de experiências sucessivas, né, nos capítulos das religiões. Hoje, a compreensão está se ampliando para a gente corrigir os dogmas que nós mesmos criamos, ou essas falsas crenças, porque elas nos dificultam a trajetória hoje. Precisamos de ter esse cuidado, né? O Hamed vai falar isso, dessa questão dessas raízes profundas e escondidas, revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto. Indefinido e oculto que às vezes a gente nem revela, né? A gente se mascara tentando atender a essas crenças internas com uma aparência de perfeição. Tranquilo? Mais ou menos nessa linha. Ele vai dar exemplos, né? Vários exemplos nesse sentido. Quando ele fala do perfeccionismo, características das pessoas que têm o perfeccionismo, alguém conhece? Colocar as blusas sequencial com um dedinho de Colocar o quê?
as blusas, A maneira que não tem é? roupa, as cores. A pessoa tá lá no armário, né? Aí alguém vai lá Tem e aquela, pede de outro jeito. sei lá, 5, 6 blusas, aí ele mede um dedo. Desse jeito. Aí 2 põe a outra. Aí ele sai, na hora venta. Aí venta. Aí. A porta estava aberta, aí rodeou um pouquinho. Vai. Alguém mexeu no meu Não armário. é isso? Aí ele põe o quadro. Aí ele faz assim. Ele volta, não ficou bom. Quando a pessoa te pede para fazer alguma coisa, e aí ela vai lá e refaz, porque o seu jeito não Exatamente. tá bom. Não é? Aquele é o espaço da calça jeans ser estendida. Tá escrito no varal, calça jeans. Porque Então pede para fazer a mala para viajar, né? Você dobra, faz bonitinho. Ah, não. Não ficou do jeito, tira tudo outra vez. Não é? Gente, é importante a gente estar assim, até de uma forma jocosa dizendo, para a gente perceber os níveis de perfeccionismo que a gente carrega, porque acho que todos nós temos, né, mais ou menos alguma expressão nesse sentido, em função até do processo educativo ao longo do tempo. Não é isso? A gente sai de casa lá, aí alguém põe a cadeira lá. Aí o outro pega e faz assim. As minhas Ela tem que estar almofadas paralelazinha, não é isso? Isso todo mundo tem que encostar mesmo. É assim? Então isso é importante a gente pensar, não é? Ele vai falar, por exemplo, que isso gera o que a gente chama dos proteladores. A gente chama, o Hamed chamou, tá? Que ele tem que fazer alguma coisa e a casa acaba protelando aquele compromisso. Por quê? Ele quer fazer de forma tão perfeita que ele nunca acaba. Ele tem que fazer uma redação, por exemplo. O Enem estava aí, né? Eu espero que não tenha uma lata de lixo lá cheia de papéis. Ele escreve, não ficou bom, de repente ele não ficou bom. Aí começa de novo. Aí escreve, não ficou bom. E não acaba, por isso que eles são proteladores. Eles chamam, nesse caso, dos proteladores, porque eles não acabam as coisas. Por quê? Porque nunca vai ficar perfeito. Então ele acaba protelando, não terminando aquela tarefa. Né? Às vezes eles assumem características que chegam a ser estranhas para quem percebe. Ele tira um lápis novinho lá do estojo, aí aponta. Quando ele vai guardar e vê que a ponta não está simétrica. Aí ele vai lá e aponta mais um. De repente, o lápis está desse tamanhozinho, né? Numa pontada ele acabou com o lápis. O Hamed dá esse exemplo também. Então são pontos que a gente precisa observar e se observar, né? Para a gente perceber que movimentos que nós precisamos de fazer na correção desses desvios, porque isso são desvios, podem trazer perturbações para nós, né? E a gente vê, pelo menos deixar em níveis razoáveis esse processo, para que não ganhe uma conotação até patológica, né? Em algumas dessas situações pode virar um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Sim. Em uma dessas tarefas. Às vezes a pessoa não tem um transtorno em tudo, mas numa coisa específica, né? O Emerson teve uma paciente que lavava a mão mais de 50, antes da pandemia, 50, 80 vezes por dia. Então, não era para tudo que tinha um toque, né? E eu já tive aluno na escola também com a carteira. Nada podia sair da simetria da carteira, porque estava em crise. Racha ali, não sei o que, ali, não sei o que. Toda hora arruma, toda hora volta para o lugar, você esbarrou, volta para o lugar. Sim. É o quadro, né? Coloca lá, a pessoa vai lá e... Tem gente que vai lá e vai com a mão e vai assim, mas tem gente que vai com a régua. O esquadro para ver se está, né? Então assim, a gente precisa trabalhar nisso. Tem gente que... E é interessante porque às vezes nós como perfeccionistas falamos assim, mas você vai ficar bonitinho. Tudo bem. Mas tem que ver se esse bonitinho não está dentro desse aspecto. Né? Todo mundo gosta das coisas bonitinhas, mas espera aí, será que os níveis não estão, né? É importante medir isso, a gente se observar para ver se nós não estamos assim. A gente de vez em quando gosta de jogar ainda mais essa pandemia, né, com a família, jogar um baralhinho, mas é muito engraçado. Aí você vê, aí faz a canastra lá, aí na hora de colocar quadradinho, se tiver uma pontinha tá quadradinho, tudinho, não pode estar desalinhado. É interessante a gente se ver, né?
Olha, até na mão, você já começa a colocar na ordem crescente o naipe, a cor, e se você está acostumada que o pause é aqui, você não gosta que o pause fique Tá. Porque arrumar na mão, tudo bem, né? Tem o naipe, você tem que fazer as canas, mas na hora de colocar na você percebe aquela coisa aqui. Uma por uma, né? São 12 cartas para colocar. Aí vem o filho e desorganiza esse canastra, né? Aí vem o outro lá desorganizado. Bate a mão. Então vamos aproveitar. Porque também ele fala disso, realmente fala disso. Aí vamos aproveitar. Porque aí ele tá lá com a canastra dele, tá dormadinho, ele olha pro da frente, que tá todo assim, né? Ó, arruma esse negócio aí. Mas olha por trás disso o que acontece. Né? E eu tô falando isso muito para mim. Porque a gente, quando tem a expressão do perfeccionismo, a gente tem um processo de autocobrança muito elevado. E a gente transfere isso para o outro. Então, às vezes, tornamos uma pessoa de convivência difícil. Porque a gente passa a ser o fiscal da experiência do outro. Porque aqueles erros que eu não admito, em mim, eu acabo identificando em torno. E entro no processo, se não de cobrança direta, de julgamento a todo momento. E às vezes a gente não percebe que está fazendo isso. A minha filha, eu tenho uma filha com 12 anos, adolescente, começando a estressar a gente muito. Aí, na terapia, ela falou com a psicóloga, mas quando a minha mãe olha com esse olhar de julgamento, eu falei, Você vê, Eu né? falei, como assim? Ela falou, nossa, já me assusta só de olhar. Eu falei, meu Deus, que horror. Tá muito ruim. Você vê? A gente não percebe, né, as coisas. Tudo bem que pode estar, né, por exemplo, potencializado por outras questões e tal, mas vamos ver, se tem alguma coisa nisso aí que realmente faça sentido, Não, mas vamos ver o que a psicóloga gente falou pode comigo na hora, aliviar. falou, você pode melhorar esse olhar. Não Eu falei, é? nossa, como é que eu vou melhorar meu olhar? Meu Deus. Não, mas tem jeito. A gente sabe que tem. Só de parar para refletir, a gente já vai refletir. Já mora diferentinho, né? Então no olho pro rosto, vai começar aquela coisa meio assim. Vai com leveza, tá? Vamos com leveza, senão a gente vai ficar até estranho. Não, o pior é que eu me acho. Light. Light, né? A pessoa fala que não com esse olhar. Tem jeitinho de light. Você acha light? Muito bem. Mas tem essas raízes todas e todos esses resultados, né? Que podem levar a um desconforto muito grande nas linhas das relações. Tá bom? Caminhando, né? Olha o que ele vai falar. Por isso, não é na sequência, tá? Nós pegamos alguns trechos. O erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizagem. Isso é tão importante, né? Se a gente conseguir internalizar, porque a gente quer acertar, claro. A gente vem aqui para frente fazer um estudo. Você acha que eu quero fazer um estudo? Não, eu quero acertar. Eu quero trazer alguma coisa que seja construtiva para o outro para mim. Assim? A gente quer acertar. Mas a gente comete erros? Quantas vezes? Né? Agora, precisamos entender o erro como experiência de aprendizagem. Deu exemplo disso. Pô, aquele estudo que eu fiz não ficou muito legal. Vamos ver se no outro melhora um pouquinho. Né? Então, se a gente pegasse os nossos erros como proposta de aprendizagem, né? Como campo de experimentação, seria muito mais suave a vida. Seria muito mais suave. Entendo que todos nós estamos querendo acertar. E nessa proposta de querer acertar, por vezes erramos. Onde está o problema disso, gente? É a questão do se reconhecer falível, né? Então, se a gente fala, não, eu não tenho direito de errar, não, tem que ser assim, a nossa vida vai ser um martírio. Que nós somos espíritos imperfeitos. Vamos repetir o que sempre foi falado. Ninguém está passando a mão na cabeça dizendo, faça de qualquer jeito. Jamais foi trazendo isso pelos amigos benfeitores. O esforço é imprescindível. Mas lá atrás falou, bem vivido, né? Bem compreendido, mas acima de tudo, bem sentido, a doutrina espírita nos leva a isso. Então, bem compreendido. Quem estuda evolução sabe como é que o mecanismo funciona. É degrau a degrau. Não é? Bom, até ontem era muito imperfeito. Hoje já está melhor. É assim? É assim. Já falamos isso aqui, dando exemplo pessoal, né? Nem sempre é tudo. Mas eu tenho um filho que já está assim. Está com 18 hoje, já está com 18. A cor do cabelo não lembro. Ele é o rapa do tacho. E deu uma diferença de 8 anos, né? Da segunda filha, eu tenho uma outra mais velha. E aí as minhas filhas sempre me cobram, né? Quando era no meu tempo, eu não podia fazer isso. E agora ele pode fazer. É como se ela tivesse nascido há 40 anos atrás. Isso não
8. com você, Anny. Como se vocês tivessem mudado. Mas Clarice, pensa o seguinte, em 8 anos eu tive aqui escutando palestra, eu tive que estudar para dar estudo, eu vi Isamitiba, essas pessoas da educação. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa na chavinha tem que mudar, não vou. Isso aqui que eu acho. Apanharam muito mais Não do que é? apanhar fisicamente. Sim. Aí eu falei, gente, mas eu também estava lá no Mafran estudando um pouquinho para parar Não de é? dar palmada. Exatamente. Que bom que em 8 anos nós aprendemos alguma coisa, né? Então hoje a gente modifica, e daqui a 8 anos eu espero que muita coisa também mude. Em 40 então nem se fala, viu? Deixa eu ver. Mas é importante que a gente ressignifique realmente a questão das falhas, né? A gente fala sempre em tom de brincadeira, mas isso é muito sério, né? Às vezes nós temos até falhas graves e precisamos entender isso. Olha, vocês vão trabalhar aqui na sequência a questão do auto-perdão, tá? Vai ser trazido não na semana que vem, porque tiveram algumas mudanças aí de última hora, mas é o tema sequente, tá? Logo na sequência nós vamos trabalhar auto-perdão, outra coisa desafiadora para nós, porque às vezes nós temos dificuldade de perdoar o outro, mas temos uma dificuldade muito maior de se perdoar, né? É importante nós pensarmos nisso, estudarmos as leis divinas como ela começa, para a gente não entrar no processo de autoflagelação. Isso também não ajuda, tá? E aí, quando a gente está falando da questão de perfeccionismo, né? A gente recorre ao Evangelho para refletir um pouquinho no campo interpretativo, aquela mesma passagem do início. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Acredito que muitos já tenham visto essa reflexão. Estou correto? Olha essas 3 passagens que foram tiradas do Evangelho. Pegamos lá aleatoriamente. Em João 19, por exemplo, Jesus vai falar. E Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Tá? Olha essa segunda. É a que nós estamos estudando. Ah não, essa aqui é desculpa, do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. E olha essa que nós estamos estudando. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O que chama a atenção para vocês nessas 3 passagens? Comparando as 3, o que chama a atenção? Observe. Eu Quem acho não? que na primeira, quando ele fala, não me conheceis a mim nem a meu Pai, Ah. no sentido de se apropriar Jesus conhece Deus intimamente, meu Pai, nesse sentido, tem proximidade com ele. Agora nas outras, quando você está buscando a perfeição, Pai nosso que estás no céu, nosso, também, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Eu acho que é no sentido da relação, da ligação com Deus. Perfeito. Né? É meu, Então ele nosso, usa vosso. pronomes diferentes, referindo ao mesmo Pai, entre aspas. Meu Pai, nosso Pai e o vosso Pai. Olha que significativo isso, gente. Né? E se Jesus estivesse dizendo para nós naquela palavra, sede perfeito como perfeito é o meu Pai que está nos céus, estava todo mundo condenado, aqui na terra pelo Deus. Né? Porque para ser perfeito, como a concepção que ele, Jesus, faz do Criador, isso é só atributo dos espíritos superiores. E eles não precisam de salvação. Eles já estão salvos, naquele sentido de perfeição. Né? Salvação não no sentido de tira daqui e põe ali, não é isso. Né? É de crescer e melhorar. Então, quando Jesus refere a meu Pai, ele está falando da concepção dele acerca do Criador. Nós não temos acesso a isso por enquanto. Tá? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. E não conhecemos mesmo. Porque essa concepção, só com o tempo, e muito tempo, é que nós vamos chegar lá. Né? Vivo dos Espíritos. O homem conhecerá Deus, à medida que o véu se levanta, as coisas caminham. Mas lá na frente, ele verá Deus. Né? Mas o que é isso? Eu não tenho condição de refletir sobre isso por enquanto. Pergunta, salvo engano, número 6 do Livro dos Espíritos. Não temos ainda faculdades para compreender Deus. Ainda não temos. Tem algumas perguntas, né, porque eu estava mexendo com isso.
lá na fraternidade, e aí eu vi que muitas pessoas têm essa dúvida, assim, que Jesus orava, Jesus falava com Deus, e tem alguns relatos, né, quando ele sobe no Monte das Oliveiras, ele conversando com Deus, só que a relação dele, assim, eu pelo menos vejo que a relação dele é como se fosse, ele tem uma proximidade muito grande, então é como se ele mantivesse esse contato sempre, não é igual a gente que precisa ir numa casa espírita para dedicar 1 hora da nossa semana para poder rezar e poder se concentrar naquilo dali. Então era algo assim, Jesus, enquanto ele falava, enquanto ele curava, enquanto ele conversava com a multidão, ele estava em contato com Deus, era o tempo todo. E aí eu acho que essa é a diferença, assim, né? Porque ele não, lógico que tinha alguns momentos que ele reservava, né? Igual quando ele sobe no monte, ele começa a orar, mas era algo que estava nele, era constante. Né? O estudo do Evangelho, ele tem uma expressão muito simbólica. Então, todo o fechamento dessas interpretações é delicado, né? Mas o que você falou faz muito sentido, você pensa bem. A definição que se tem, né, de Deus, muitas vezes em relação a nós, é que nós estamos imersos no hálito divino como os peixes no oceano. Então, nós estamos imersos no hálito divino. Então, o nosso contato com o Criador, né, ou a ausência desse contato, não corre por conta dele. Porque ele nos envolve a todo momento. Nós é que precisamos perceber essa conexão que está a todo momento à nossa volta. Por isso que não existe um céu localizado e nem um chamado inferno. O reino do céu está dentro de nós. Porque quando há identificação nossa com esse hábito divino, nós estamos em plena harmonia. Isso é importante pensar, né? Vem trazer. Então, o meu, né, é a concepção do Cristo. Isso aqui não é para nós, por enquanto. Tá? E olha aqui o que ele fala. Pai nosso que está nos céus. O que diferencia aqui? Bom, aqui nós somos irmãos. Ele está dizendo, eu não sou o Criador. Eu sou uma criatura como você. Sou seu irmão mais velho. Mais experimentado. Né? Bem mais experimentado. Então ele se inclui na condição de um ser também criado. Como nós aprendemos em doutrina espírita. O Cristo já não nasceu Cristo na sua perfeição. Não. Fez a mesma trajetória de evolução de toda e qualquer criatura, porque não existe privilégio na lei divina, senão não haveria justiça. Perfeito. Não é? E aí a gente vai pegar o Emmanuel, vai ver. Né? A evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Poeira dos sóis. É tempo. Né? Justifica o aprendizado e a grandeza daquele espírito. Tá? Então ele se inclui na condição de também uma criatura que tem uma trajetória longa e bem cumprida. Tá? Nos evangelhos também fala. Né? O qual foi conhecido antes da fundação do mundo, fazendo referência ao Cristo. Depois nós vamos pegar a referência lá para conferir, tá? E o outro, esse aqui que nos interessa de mais de perto, em função do nosso tempo. Como o vosso Pai. Nessa linha de raciocínio, o que representa esse vosso? Esse vosso Pai vai na concepção de cada um. Exato. Há poucos dias um carro que disse, o cara colocou um adesivo lá, tá? Esse carro foi Deus que me deu. Quer dizer, o Deus dele é quem estava fazendo para ele. À medida que ele foi evoluindo, opa, Deus não é material, então ele vai passar para o nosso. Porque se tornar perfeito, meu Pai, né? Vai ter outra concepção. Então olha os caras, né? Importante nós entendermos isso. Porque isso aqui, gente, demonstra justamente a misericórdia divina. Que previu a possibilidade da felicidade em qualquer etapa evolutiva do ser. E eu não falei do homem, estou falando do ser. Porque o passarinho, cantando lá na árvore, ele vive plena felicidade. Por quê? Porque ele vive de conformidade com o que a consciência dele aponta. É isso? É. Mas ele vive isso. Então ele é feliz. É sério, está no reino de retaguarda. A ave é o animal. Mas se ele faz tudo que a consciência dele exige, ele é feliz. Isso, gente, é profundamente consolador.
E tente entender ali no Sede Perfeitos essa proposta. Sede perfeito como aponta a tua consciência na atualidade da sua concepção ou da sua evolução. Hoje o meu nível de compreensão me pede esse encaminhamento. A minha consciência me pede esse nível de encaminhamento. Viva de conformidade com ela. E você vai ser feliz hoje. Hoje. A felicidade não é uma coisa para a gente ver quando formos os seres perfeitos lá na frente. Não. É uma possibilidade de vivermos aqui, agora, essa perfeição. Não é? Então, a gente costuma dizer, né, que a infelicidade é a distância do que a gente já tem em consciência, né, e do que a gente faz. É essa distância aqui que se chama infelicidade. Quanto mais próximos, né, o que a gente fizer, estiver relacionado com o nível de consciência que a gente já traz, maior nível de felicidade nós vamos viver. Isso ali dá uma noção de horizonte, porque nós temos um nível de consciência, não conseguimos viver 100% que a nossa consciência já aponta, né, natural, mesmo porque quando você avança para esse campo muito próximo dessa consciência, a sua consciência se expande, aí você começa a ver outros objetivos mais à frente, e assim nós vamos prosseguindo. O problema é o distanciamento grande dessas expressões. Você está dando para acompanhar. Tranquilo? Então, se nós trabalharmos com isso, nós vamos fugir um pouquinho dessa questão do perfeccionismo. Nós vamos entender que estamos numa faixa de evolução acanhada, e isso não é vergonha. A criança deve ser triste porque ela é criança, não é um adulto, ela faz coisas de criança. Tem alguma coisa de vergonha? Não, é da fase dela. Nós somos crianças espirituais. A espiritualidade sabe dos nossos limites. O que ela espera de nós é o que nós, na nossa faixa, já podemos realizar. Ponto final. Tem falhas nessa realização? Claro que tem. A espiritualidade sabe dos nossos limites, mas sabe também dos nossos potenciais. Eu acho, né, que isso é extremamente consolador. Porque não quando é? você é feliz com o que você tem no seu entorno, gera um sentimento de gratidão. Quando você fica buscando o perfeccionismo, você nunca vai conseguir ser feliz. Exatamente. Entendeu? Então, acho que traz gratidão, traz humildade. Eu tenho consciência da minha pequenez, mas eu tenho consciência de que dá para ser melhor aqui nessa linearidade, nesse campo aqui. É. E aí eu vou conseguir galgar isso com menos sofrimento. Porque se eu fico sempre buscando alguma coisa que eu não tenho, que eu não posso, eu vou estar sempre insatisfeita. A vida ganha leveza, né? Você ganha leveza na vida, né? Não fica aquela coisa martirizante. A gente vai falar disso aqui. Por isso que eles falam, quanto mais humilde, mais feliz. Exatamente. Que a humildade pressupõe reconhecimento do seu tamanho, né? Um monte de coisa, ele fica frustrado porque fulano tem, ele não tem, ele... Ou porque o outro faz melhor, ele não faz. Uma série de exigências que a gente tem pra gente que deveria ser vista. E é tão interessante que no Livro dos Espíritos fala que Deus deu a cada um a sua missão. E a gente fica olhando para o trabalho do outro, fazendo comparativo. Isso é uma covardia que a gente faz com a gente. Não é? Ah, mas eu queria ser igual. Covardia que a gente faz com a gente. Éder, e ontem, nesse exemplo aí que o Roberto colocou em você, eu estava um pedacinho de uma reportagem sobre a pedreira Padre Rox, né? Quem conhece, né, o grau de dificuldade lá. Só que a reportagem, ela foi sobre o que há de maravilhoso lá, sabe? E dentro daquela programação da Globo do rolê nas Gerais. Então eles fazem um rolê nas favelas aí, nas comunidades carentes. Eu fiquei impressionada. 2 vezes a Clarice voltou, mas estava vendo isso de novo. Uma senhora que nasceu na Pedreira, quem conhece aquela região sabe do tráfico, das drogas, dos pontos negativos. E aí, quando começa a entrevistar, ela fala que o melhor lugar do mundo é a Pedreira. Aí eles chamam de PLP, né? Pedreira, PPL. E aí ela começa a mostrar os lugares bonitos do skate, do cara que vai ensinar skate para aquela meninada, para aqueles adolescentes, da quadra, da questão que esse ano não pôde, mas do carnaval que tem lá, dos sambistas, e ela artefatos, só costura, né? Ela só citou o positivo, hora nenhuma tocou em ponto negativo. E começou a entrevistar a comunidade, ninguém quer sair de lá,
E todo mundo ama o que hoje está se tornando a pedreira. E na nossa visão, meu Deus, eu jamais conseguiria subir 2 metros Eu nem passar ali perto. dentro. Eu não quero chegar perto. Você viu a questão das falsas crenças que a gente vai cultivando? Eu fiquei maravilhada. E ela é uma senhora de 80 anos, que a comunidade inteira respeita, Sim. né, e tal. E ela tem 60 netos. Aí eu, oi, e ela falou, todos passam aqui para falar benção, vó. Olha que bacana. E aí ela falando que ensina para eles terem orgulho da pedreira. É. Porque a gente tem que ter orgulho do lugar. E depois ela termina falando assim, qual a mensagem que ela queria passar, né? Aí ela fala para a repórter que era uma coisa que a mãe dela ensinou para ela. Nunca reclame do seu dia, porque você não sabe o dia de amanhã. Ela falou assim, eu tô com 80, eu nunca reclamei de um dia da minha vida. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei arrepiada com a reportagem, ela amando o lugar que pra gente, a gente acha assim, eu não conseguiria viver lá 5 Sim. minutos. Essa parte não reclamar. E que Pra ela. maravilha que é pra ela, aquela comunidade. Não é? É isso aí, ó. Bacana demais, é isso mesmo, né? É Fazer isso o que aí. dá conta, no meio que tá, do jeito que pode, da melhor forma, é o que é pedido, né? É isso aí. Então isso aqui é muito importante a gente perceber, né? Para não criar uma linha de exigência muito acima do que a gente pode realizar. Então isso aqui é realmente muito consolador, né? Importante pensar. Opa, ainda tinha mais um. Peraí, pulando muito rápido. O Hamed ainda vai encerrar sua fala dessa forma. Somos todos convocados pelo Mestre ao exercício do aperfeiçoamento. Por isso que nós falamos. Né? Nós estamos falando aqui que não precisa dessa exigência, mas não está passando uma na cabeça dizendo faz do jeito que você bem quer. Não, não é isso. Todos somos, né, chamados, convidados, convocados. Todos somos convocados pelo Mestre ao exercício do aperfeiçoamento. Né? Mas contemos com o tempo. E a prática como fatores essenciais, esquecendo a perfeição doentia, atrelada a uma determinação martirizante e desgastante, né? Foi falado da questão da leveza, que nos faz despender enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível. Então a gente quer manter uma aparência porque a gente fica esperando muito a aprovação do outro, né? Ao contrário da própria consciência. E aí a gente vive numa falsa realidade, numa aparência irrepreensível que é toda uma casca que na verdade não existe internamente. E não conseguimos ser felizes assim, né? Esse perfeccionismo nosso nos prejudica e muito, e muito. Pode se transformar nisso em transtorno. Olha que bacana, né? Contemos com o tempo e a prática com fatores essenciais. E esquecendo essa perfeição no aspecto doentio. Trabalhar com carinho, né? Aquilo que eu já posso fazer. Bom, o que o meu dia de hoje, gostei da colocação do dia, a cada dia, né? O Evangelho fala, a cada dia basta o seu mal, no sentido de dar conta dos desafios do seu dia. Ah, mas nós estamos assim, então numa circunstância de isolamento que, bom, o que o seu dia está te propondo? Com todas essas limitações. Faça o que você pode, né? Dentro, que tem coisa que não depende da gente. Né? Lá atrás falou o nome de bem, fez todo o bem que dependesse, você tem coisa que não depende da gente, não foi permitido. Que também né? não me adianta me angustiar pelo que não depende. Fica brigando com a circunstância, não adianta. não vai funcionar. Né? Então eu acho que esse estudo é muito importante para os dias que passam. Nós temos ali só 3 minutinhos. Eu acho tão importante para a gente refletir, principalmente nesse momento. Tá? Para a gente não ficar nessa linha de exigência com essas coisas. Porque a gente quer perfeição em tudo, cobra a perfeição em torno, e isso gera uma atmosfera muito delicada. Como é esse nível de exigência e de reclamações, né? Que não está perfeito, podia estar de outro jeito, ah, mas as coisas estão muito difíceis, tá? Nós criamos uma atmosfera em torno de nós. Se nós pensarmos que esse pessimismo está generalizado, nós criamos uma atmosfera complexa para o nosso próprio órgão, a nossa casa. Começamos de nós, levamos essa preocupação excessiva para dentro do nosso lar. Do nosso lar, os lares somados fazem uma egrégora, né?
uma energia muito densa no nosso planeta. Por que não falarmos de coisas de esperança? Não é? Vamos ser um pontinho de luz. Não estou falando de sol nenhum não, tá, gente? Um pontinho de luz. Um pontinho de luz que você leva para a sua casa, que outros somando vão fazer uma luzinha, e que os vários dos lares com as mesmas intenções vão fazer as suas luzinhas, aí assim o sol. E a atmosfera do planeta modifica, todos se beneficiam, muita coisa muda. Jogar luz, bem bonitinho. Né? Só uma piadinha, né? Essa questão de luz em luz aí. Eu dei uma camiseta Clarissa pro ano novo, escrito assim: de luz em luz me tornei sol. O Emerson quase me matou. Logo para essa criatura mesmo dizer. Eu falei, não, mas a intenção foi: pensa que de luz em luz você poderá se tornar sol, Sim. porque você é o sol. E aí a gente lá em casa pegou no meu pé, que era uma camiseta amarela, né? Escrito dourado lá. Aí ela já se achou o sol. Mas ela tem luzes que encantam, isso mesmo, tem mesmo, Clarissa. Ele, Gladys, você conseguiu comprar essa cabeça, teve coragem. Eu falei, senti, porque ela tem que pensar que tem que melhorar, não que ela é o sol. Diz que o sol é reunião de espíritos superiores. Então. Caminhando para lá. Quando eu era pequeno, ele já falava isso tempo, né? A nossa brincadeira é vamos chegar aqui, eu pegar um monte de vagalume e encher com as garrafas. Lembro. Mas aparecia uma lâmpada, eu falava, que lâmpada é essa? Cheia de vagalume. Cheia de vagalume. Vagalume faz diferença, né? Acendi a luz de fora, né? Vamos começar a acender a luz de dentro. É isso aí. Bom, nós chegamos ao momento de interrupção da nossa atividade. Tem alguém querendo trazer alguma consideração aí? Está assim, de última linha, está tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo, né? Bom, podemos interromper, como nós dissemos, né? Procurarmos cultivar linhas de confiança, particularmente em momentos como esse. Buscarmos na assistência dos amigos e benfeitores as companhias ideais, junto também daqueles que querem crescer como nós estamos buscando. E vibrar em favor do nosso orbe, dos corações que nós sabemos atravessando momentos desafiadores. E pedir por nós mesmos, para que nós nos mantenhamos firmes em meio a todas essas lutas e dificuldades. Observarmos o que de nós podemos fazer, aparentemente simples que seja, em favor de alguém, de um coração, de um animal, de uma organização, qualquer coisa. Amado e Mestre Jesus, é com esses pensamentos que elevamos o nosso pensamento mais alto. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade que nos é dada, desejando de coração que as vibrações suaves do conjunto das reflexões e preces possam gerar recursos de atendimento não só a nós mesmos, nós aqui reunidos no plano objetivo, mas aos corações que da realidade espiritual de nós se aproximam, irradiando na direção de outros corações igualmente necessitados. Que a paz, a confiança e a alegria estejam em nossos corações. Que possamos levar parcelas dessas boas vibrações para aqueles com os quais mais de perto convivemos. Ser conosco hoje e sempre.